Olá pessoal, boa tarde. Esse vídeo é muito importante para todos os católicos. Mais uma vez, eu gostaria aqui nesse vídeo de fazer um apelo a todos os franciscanos desse país, mas em especial aos franciscanos da Brasil Central. Eu trabalho com eles há 15 anos já, tenho experiência com eles. E hoje nós vamos fazer, não em meu nome, mas em nome da nossa comunidade, um apelo a essa ordem franciscana, que são verdadeiramente nossos irmãos. Provincial, Frei Clésio, Frei Júnior, Frei Sérgio, Frei Onil, João Pedro, Frei Cláudio, Frei Moacir, Frei Alexandre e tantos outros que eu já trabalhei. E vocês sabem que eu sou apaixonado pela igreja. Mas esse apelo vai ser muito importante. Esse apelo não é, como eu disse, em meu nome, mas é um apelo de toda a nossa comunidade. Qual é o título do apelo? Voltem a ser católicos. Por que isso é verdade? No dia 7 de novembro, do mês de novembro de 2022, a comunidade de Sidrolândia entrou em choque com os franciscanos. Por quê? Porque eles chamaram toda a comunidade para resolver um assunto a respeito de uma foto do pároco junto com um partido de esquerda. Mas isso não tem nada a ver. Esquece esse negócio de foto. O Frei tira foto com quem ele quiser. O problema foi muito além disso. Então esse apelo que eu estou fazendo agora, esse apelo também foi feito através da nossa comunidade. Às 7h30, às 19h30 à noite, lá na matriz, com a matriz quase lotada, eles chamaram algumas pessoas de liderança da igreja. E olha o que foi dito lá. Foi feito grandes pedidos e reclamações para a ordem franciscana a respeito de homilias vazias. Eu já tinha comentado a respeito disso. Homilias revolucionárias. Foi também pedido pela renovação carismática pregar a santidade, a volta da pregação de santidade no altar da igreja. Formação só se for para fora, porque aqui não temos mais formação, disseram eles, através do padre Paulo Ricardo e outros padres tradicionais, ou na internet, porque aqui a formação católica está morta. Também foi reivindicado lá, negar a Eucaristia de joelhos. Se as moças estão de véu, não podem fazer a leitura. Tudo isso foi dito lá. Aconselhamentos perigosos depois da confissão. Isso eu também já ouvi de muitas pessoas. Envolvimento com partidos de esquerda contrários à fé católica. Por que isso tem acontecido e tem causado um choque tremendo entre o povo de Deus e os franciscanos da Brasil Central e também outros franciscanos no Brasil? Não são todos os franciscanos que aderiram a esse socialismo dentro da igreja, mas a maioria aderiu, a maioria abraçou essa causa. Por que causa esse choque entre as pessoas e os franciscanos? Por quê? Porque os franciscanos, eles dizem dar preferência aos pobres e à natureza. Isso todo mundo está de acordo. A gente sabe perfeitamente que caminhar com os pobres, ajudar os pobres, assim como Jesus ensinou, assim como a igreja ensina, é a chave da porta do céu. A gente sabe disso, tem essa consciência. Mas acontece que aquilo que vocês abraçaram, os partidos de esquerda, o pacote da esquerda não é só os pobres e a natureza. Aí que está o choque das pessoas. Ali também, meus irmãos, vem aborto, ideologia de gênero, união do mesmo sexo,
Entendeu isso aí? E outra sujeira a mais. Então o povo fica num conflito terrível. Porque não tem como conciliar o franciscanismo com esse partido de esquerda. A igreja já deixou isso bem claro desde o ano 1878. Então, foi feito também naquele dia o fim da teologia da libertação, que trouxe um cisma terrível na igreja. E olha, gente, a partir do momento em que os freis que aderiram-se, que abraçaram a teologia da libertação, eles, todo mundo sabe disso, perderam a inspiração. Não sabem mais explicar para o povo, no domingo, as leituras e o evangelho. Matam a riqueza do evangelho e o povo sai triste da igreja. Isso é comum. Isso está esparramado por todos os lugares onde a teologia da libertação dominou. Então, a teologia da libertação que trouxe esse pensamento marxista não é católico. É um corpo estranho. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido para vocês. Vocês pensam que falando isso é fácil? Não é, não. É doloroso. É triste para nós. Porque vocês são nossos pastores. Olha só. Um espírito de confusão entrou na ordem franciscana Brasil Central. Vamos provar? Vamos provar. Nós estávamos na matriz, reunidos, e de repente foi proclamado lá o evangelho que fala sobre Maria visita Isabel. Maria visita Isabel. Maria visitou Santa Isabel, lá no livro de São Lucas. E qual foi a homilia do frei? A homilia do frei foi que Isabel foi embora para sua casa de campo, porque a comunidade chamou Santa Isabel de velha sem vergonha, onde já se viu ficar grávida nessa idade avançada. Que absurdo! Então, quando Isabel foi embora, Santa Isabel tinha o desejo de abortar João Batista. Só não aconteceu porque Maria foi visitar Isabel e não deixou que isso acontecesse. Gente, foi um escândalo dentro da matriz. As pessoas olhavam um para o outro, não sabiam mais o que dizer. E eu chorando no banco de tristeza, porque eu sou formado em teologia católica e sou formador. Gente, cadê a catolicidade? Não tem nada de católico. Um dia lá na comunidade Santana também, né? O mesmo Frei Sérgio Gonzatti, presta atenção nisso, Frei. Que vergonha que foi isso para o franciscanismo e para a igreja. Aí chegou uma pessoa e eu estava fazendo uma formação lá e ela disse assim: seu Medalha, apareceu um homem aqui que fez uma cirurgia no pescoço no movimento espírita, lá no espiritismo. E a gente perguntou para o Frei Sérgio quando ele veio aqui: Frei Sérgio, o que o senhor diz a respeito disso? Qual foi a resposta do Frei Sérgio? Não importa onde você vai, o importante é a sua fé. Meu Deus do céu, foi terrível para mim. Que vergonha. Aí eu peguei o catecismo, procurei onde fala sobre o espiritismo, pedi para que as pessoas lessem. Graças a Deus foi resolvido o problema. Então, gente, também foi ensinado aqui em Sidrolândia, na paróquia, através também do Frei Sérgio Gonzatti, não existe a segunda volta de Jesus. Vocês ficam esperando Jesus voltar? Não, Jesus já está no meio de nós. Isso contrariou a própria oração do creio nosso. Gente, isso é um absurdo. Tudo bem, vamos continuar. Agora nós vamos provar aqui por que e como que esse espírito de confusão entrou na ordem franciscana. Vamos provar sim. Porque se eu não tivesse essa prova, eu não iria fazer esse vídeo. Vocês conhecem esse livro aqui? Conhece, né? Aqui está toda a base do franciscanismo.
Gente, faz 2 anos que eu faço as minhas orações a Deus, a Trindade Santa e a São Francisco e a Santa Clara, para me ajudar a acordar os meus irmãos. E olha o que diz a respeito dessa confusão que foi causada aqui, assim como foi lido aqui. Olha só, página 54. Vamos ouvir São Francisco? Olha o conselho do nosso querido São Francisco. Página 54. Os irmãos vivam catolicamente. Todos os irmãos sejam católicos. Vivam e falem catolicamente. Mas se alguém errar na fé e na vida católica, por palavras e por atos, e não se emendar, porque isso, o Frei Sérgio fez isso por 2 anos aqui em Cidrolândia, presta atenção, e não se emendar, seja definitivamente expulso da nossa fraternidade, e tenhamos todos os clérigos e todos os religiosos como senhores no que concerne a saúde da alma, e não desviar-se da nossa ordem, e veneramos no Senhor sua ordem, ofício e mistérios. Gente, página 54, se for levar a sério isso aqui, quantos de vocês poderiam ficar na ordem verdadeiramente? Que vergonha para São Francisco. Vamos mais uma prova desse espírito de confusão. Não aquilo que é tradicional, senão, aliás, não se dão com padres conservadores. Aboliram o transcendente das homilias, apenas as coisas terrestres. Abandonaram a catolicidade, deixando o povo que lhes foi confiado nas mãos do Lobos. E vou provar aqui nesse vídeo novamente. Prova disso, o sofrimento, gente. Todo mundo é testemunha disso que eu vou falar. O sofrimento dos nossos irmãos na Nicarágua. Borracha no lombo desse povo. Judiação. Nós choramos tanto em ver os bispos e os padres apanhando lá. E as igrejas sendo invadidas. E olha, algum dos franciscanos alertou o povo contra os comunistas, que é sim inimigo da fé católica. Nenhum de vocês abriu a boca para falar nada. O povo ficou espantado disso. Gente, até onde vai essa desobediência terrível? O povo acaba chegando numa conclusão entre vocês e os socialistas. São farinha do mesmo saco. E eu não tenho como defender, porque vocês não alertaram o povo contra os lobos. É muito triste isso, gente, mas é realidade entre nós. Atenção agora. Se vocês não acreditam naquilo que a gente fala, principalmente o alerta do irmão Medalha, que faz desde 2006 aqui em Cidrolândia, esse alerta para abrir o olho de vocês, para que caia a escama dos seus olhos. Porque em 2006 chegou aqui um frei que jogava a Bíblia no chão e dizia que a Bíblia era um amuleto, deixou todo mundo desesperado. Frei Manuel, o povo sabe de que eu estou falando a verdade. Então eu queria que vocês agora acreditassem, sabe no quê? Acreditassem em Nossa Senhora. Porque foi nas aparições de Nossa Senhora que ela alertou toda a igreja, todo o povo, sobre o veneno da Rússia. As aparições em La Salette, em Fátima, no Brasil também em Simples, em Anguera, também na Bahia. Ela alertou e falou sobre o veneno da Rússia, que é o socialismo e o comunismo. E olha, nós não temos mais dúvida, vocês abraçaram essa causa terrível. Gente, por que que existe o choque entre os franciscanos e o povo de Deus? Por quê? Porque existe isso aqui, ó, documentos da nossa mãe e mestra igreja.
mãe porque ama, mestra porque sabe o que é melhor para nós. Documentos. Choque entre o povo de Deus e os franciscanos. Olha lá. Divines Redentores, Papa Pio XII. Encíclicas contra o comunismo e contra o socialismo. Miserentíssimos Redentores, 8 de maio de 1928. 40º ano, 15 de maio de 1931. Caritate Christi, 3 de maio de 1932. Acerba Animi, 29 de setembro de 32. Dilectissima Nobis, 3 de junho de 1933. Decreto de Pio XII, olha a gravidade agora. 1º de julho de 1949, o Papa Pio XII decretou excomunhão automática aos católicos que promovem o socialismo. Olha, por isso que o povo não entende mais isso. Que choque tremendo. O Papa Leão XIII diz assim, através do documento Code Apostolici Numeris, 28 de 12 de 1878, peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. E diz mais ainda Leão XIII, deixa claro, é uma seita de homens cujo objetivo é destruir os alicerces da sociedade civil. Gente, vocês acham que tudo isso é mentira ou vocês vão conseguir passar por cima disso? É a nossa mãe, que tem a experiência de 20 séculos, que está nos instruindo. Aqui está o último documento que a igreja fez, graças a Deus. Sopro do Espírito Santo, Libertatis Nuntius. Hoje é uma vergonha para qualquer católico que não conhece esse documento. E ele diz no capítulo 6, no parágrafo 9, no presente documento tratar-se-á somente das produções daquela corrente de pensamento que, sob o nome de Teologia da Libertação, propõe uma interpretação inovadora do conteúdo da fé e da existência cristã, interpretação que se afasta gravemente da fé da Igreja, mais ainda, constitui uma negação prática da fé. Gente, por favor, voltem a ser católico, é isso que vocês vão ouvir do povo daqui para frente. Nós não tínhamos instrução porque vocês trabalhavam pelo socialismo na igreja de forma silenciosa, dizendo que era católico, mas ensinando o socialismo nos altares da igreja. Então, para finalizar, eu gostaria também de dizer o seguinte: vocês passaram a ensinar as leituras e o evangelho de forma extremamente terrestre. E qual é a verdade qual é a prova disso? A partir do momento em que vocês passaram a usar isso daqui, ó. E isso identificou vocês como abandono da fé católica. Porque esse anel de Tocum, que desgraçadamente vocês passaram a usar, deram uma identidade falsa a vocês. Entenderam agora? Então eu gostaria também de dizer que aqui em Sidrolândia, o Frei Sérgio também ensinou muitas vezes que o demônio não existe. E olha, nós vamos responder isso aqui também. Fonte franciscana. Olha o que diz a fonte franciscana. Havia em Cita de Castelo uma mulher possessa de um demônio. Estando lá o Santo Pai Francisco, levaram a mulher à casa em que ele estava. Fora da casa, a mulher começou a ranger os dentes e a uivar com voz espantosa.
como é costume dos espíritos imundos. Muitas pessoas daquela cidade, homens e mulheres, foram rogar a São Francisco por aquela infeliz, porque já fazia muito tempo que o espírito maligno a perturbava com seus tormentos, e a todos com os seus uivos. O Santo Pai enviou-lhes então um frade que estava com ele, para provar que era mesmo um demônio, ou era fingimento da mulher. Quando ouviu, ela começou a rir dele, sabendo que não era absolutamente São Francisco. O Pai Santo estava rezando lá dentro, e quando terminou a oração, saiu a mulher, começou a tremer e a se virar pelo chão, sem suportar sua virtude. Chamando-a, São Francisco disse: ordeno-te, em virtude da obediência, espírito imundo, sai dela. Ela a deixou imediatamente, sem lesão alguma, retirando-se muito indignado. Fontes franciscanas, página 232, Frei Sérgio. Frei Onil, que eu perguntei para o senhor também a respeito do demônio, o senhor se calou, não disse nada. Isso foi denunciado para o Frei Júnior e outros frades ficaram em silêncio. Que vergonha para São Francisco. Então, gente, eu gostaria de terminar esse vídeo que vocês abandonassem esse anel de Tucum, porque isso representa o fim do transcendente e o começo de uma igreja puramente terrestre. Eu gostaria então de dizer que essa igreja custou caro demais a Deus Pai. E nós sabemos disso. Portanto, em nome da Trindade Santa, em nome de Nossa Senhora e São José, em nome dos santos, em especial Pedro e Paulo, São Francisco e Santa Clara, dos anjos e dos arcanjos, nós pedimos aos franciscanos da Brasil Central: voltem a ser católicos. Voltem a ser católicos e franciscanos, antes que seja tarde demais, pois a quem mais foi dado, mais será cobrado. Os comunistas do outro lado do mundo estão rindo da Santa Igreja e dizendo alto entre eles: eles morderam a nossa isca, principalmente os franciscanos. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de São Francisco e Santa Clara. Amém. Graças a Deus.